em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Em Resumo. O programa Em Resumo é criado, produzido e apresentado por nós da equipe da Rádio Fiscar e ele se destina a apresentar pesquisas desenvolvidas aqui na Universidade Federal, na USP, Unesp, enfim, nas universidades da região, e como essas pesquisas de alguma maneira contribuem e facilitam a vida de pessoas que às vezes não estão necessariamente na universidade, ou se graduaram, ou enfim, trabalham em outras coisas. E nós recebemos aqui hoje com satisfação um simpático amigo, o professor Dr. André Farias de Moura, do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de São Carlos, professor da graduação em Química, do bacharelado, né? E também professor do programa de pós-graduação. Professor, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui bater esse papo. Eu que agradeço, Ronaldo. É um prazer estar aqui. Legal. Acompanho sempre esse programa, muita coisa interessante acontece aqui. Que bacana. Tchê, eu comecei perguntando o seguinte, pensando no nosso ouvinte leigo, Sim. ou que conhece química de nome, tá? A gente pensa em química, você pensa numa série de fórmulas, desenho, etc. Mas tu trabalha com química computacional, quer dizer, é um outro desdobramento dos estudos da química. Sim. Então, eu te pediria para nos explicar o que é a química computacional, pensando no leigo que não tem domínio sobre o assunto. É muito interessante, alunos, para quem eu dou aula ou que vão conhecer meu laboratório, às vezes eles me perguntam, professor, eu queria comprar um computador para começar a fazer uns cálculos igual você faz em casa, que computador eu compro? Eu pergunto para ele se ele gosta de game. E ele gosta. E eu falo, olha, qual é o melhor computador que você compraria para um game? É esse que você compra para química teórica. Então, o que nós fazemos lembra muito um jogo. Então, você pega um desses simuladores de cidade, realidades aumentadas e virtuais, é isso que a gente faz. Só que o que a gente faz, em vez da gente colocar a pessoa interagindo o tempo todo, como é no game, a gente no começo desenha um mundo, que são moléculas, proteínas, nanopartículas, nanoestruturas, a gente desenha isso numa tela gráfica tridimensional e dá as regras do jogo. O que são as regras do jogo? As leis da natureza. Então a gente dá as leis de Newton, dá as leis da mecânica quântica e baseado nessas leis, aí a gente sai do jogo e deixa o jogo evoluir sozinho. Então aquilo imita a realidade, mas imita como se fosse um jogo. Que interessante, muito legal. Eu estava discutindo e pensando no seguinte, eu vi no jornal El País essa manhã a respeito de uma, eu acho que é a gripe viária, me foge o nome no momento, mas é uma preocupação séria porque há uma mutação genética na estrutura do vírus, etc. E as medicações disponíveis não resolvem o problema e, pelo contrário, ele está tomando proporções cada vez mais preocupantes. E eu estava escutando uma entrevista que tu destes, e na entrevista tu fala que uma das perspectivas é justamente contribuir com a produção de medicações, enfim, de formas de enfrentamento a esse tipo de problema. Então eu te pergunto, em relação não somente a doenças já conhecidas, mas a problemas novos, tá? Como a química computacional, ou como esse jogo num conjunto de regras que é definido pelas próprias leis da natureza, tá? Como que ela pode contribuir com esse tipo de problema que parece que com o aquecimento e etc., ele começa a se avolumar no planeta? Sim. Ela pode contribuir junto com a parte experimental, porque só um dos lados, se você fizer só o experimento você vai fazendo tentativa e erro, eventualmente dá certo, mas leva muito tempo e custa bilhões de dólares para fazer um medicamento. Tá? Aí ele vai ficar patenteado e caro. Só simulação também demoraria muito tempo. Então, o jeito certo de fazer isso, que a gente chegou a essa conclusão faz uns 10, 15 anos, é fazer junto a parte experimental e a parte de simulação. A parte experimental continua sendo um pouco tentativa e erro. Só que à medida que eles vão fazendo essa tentativa e erro, nós da simulação, a gente tenta entender quando dá errado, porque dá errado.
Que eu tô, como eu falei, como se fosse um jogo, eu posso dar um zoom e olhar a molécula bem de perto e eu consigo explicar por que o que deu errado e por que o que deu certo. Perfeito. Então, o pessoal que está na parte experimental das indústrias, mesmo dos laboratórios da universidade, naquela direção que deu errado, eles não vão mais. E na direção que deu certo, se eu consigo explicar por que deu certo, eles conseguem pensar que modificações eles podem fazer para ir mais rápido na direção que dá certo. Perfeito. Então, é um jogo do teórico da simulação com o experimental que dá certo, não é só a simulação. Um exemplo, o artigo que nós publicamos no começo do ano agora, na Nature Chemistry, nós mostramos uma nanopartícula que ela é conhecida já há décadas, tá? Não é novidade. Esse material ele vem sendo estudado por outros motivos há uns 20 anos. Os tais dos quantum dots, por exemplo, para fazer display, o pontinho brilhante do display é um quantum dot. Parecido com aquele que a gente usou. Só que aquele que a gente usou, a gente fez uma modificação nele com um aminoácido natural chamado cisteína, que está no corpo de todo mundo, isso existe na natureza. E com essa modificação, ele se tornou específico para um fragmento de DNA. Ele reage, ele quebra DNA. Então, o que torna diferente a minha célula da célula do vírus da gripe aviária ou de uma superbactéria? Tem muita coisa diferente, mas o fundamental é o DNA. É o DNA diferente que faz o organismo ser diferente. Se eu conseguir fazer uma nanopartícula dessas, que ela é uma engenharia de materiais, eu consigo fazer uma nanopartícula que ela vai exatamente no DNA daquela espécie que eu quero combater, sem atacar o meu DNA. Eu teria feito um remédio que ele é como se fosse uma roupa sob medida. Você faz ele específico para aquele problema. Então, isto é possível. O que nós fizemos foi uma prova de conceito. Não era para nenhuma bactéria. E a gente pegou um DNA que é um DNA de laboratório que a gente usa para testar se dá certo. Claro. E esse foi um projeto que teve essa característica, Ronaldo, de ser o teórico experimental e multinacional. Ele foi feito na China, boa parte do experimental, nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, e toda a parte computacional aqui no Brasil. Foi o nosso grupo que fez. Que interessante. Envolveu talvez umas 15 pessoas o projeto. Que interessante. Eu estava pensando aqui, enquanto eu te escutava, Tia, numa coisa. Toda medicação, ela contribui para um determinado problema, mas ela também acaba acarretando outro. Pensando na simples aspirina, você toma, tira dor de cabeça, mas ela até faz alguma coisa no trato digestivo, não é? Essa possibilidade que tu menciona e que está no artigo de vocês, ela eliminaria esse possível efeito colateral ou o efeito não tão interessante para o organismo? Num primeiro momento, o objetivo é tratar a doença. Então, você, para todo fármaco, todo medicamento, toda terapia, você convive com algum grau de desconforto de efeito colateral. Certo. Mas a ideia, a medicina do futuro é uma medicina feita sob medida. Saiu na Nature, se eu não me engano, semana passada, um artigo falando sobre um caso desses recente nos Estados Unidos, uma doença genética rara, era uma doença degenerativa cerebral, uma criança, se eu não me engano, de 7 anos, uma menina, que ela morreria no máximo no meio da adolescência se não fosse feito nada, e foi feito o mapeamento genético dela, foi identificado um alvo genético e falaram, o gene defeituoso é esse, ele não está produzindo essa proteína, todo gene ele é um código, é uma regra para produzir uma proteína, e essa proteína está fazendo falta no cérebro dela. Então, fizeram uma terapia genética para ela. Foi um recorde, esse medicamento foi produzido, personalizado, num período de cerca de 1 ano. É caro. Sim. Foi usada uma infraestrutura que já existe de grandes centros americanos dedicados há décadas a esse assunto. Então, não é que começaram do zero. Então, existe um investimento de bilhões de dólares que já foi feito e mais um investimento de talvez alguns milhões de dólares nesse ano. Perfeito. Mas conseguiram, não só a questão de salvar a vida de uma menina. Isso é nobre por si só. Claro. Mas eles demonstraram pela primeira vez uma rota que deve ser normal agora. Inclusive para outros problemas. Outros problemas. Que à medida que a gente aprende como fazer, é uma questão de tempo até isso baratear. É claro, leva décadas até isso chegar no SUS. Mas você consegue imaginar que nos grandes centros de referência, isso chega em 5 a 10 anos, para alguns casos. Que numa rede, ao redor da rede de referência, a próxima camada de hospitais ao redor já chega em 15 a 20 anos. E que talvez em 2 ou 3 décadas chega no SUS. Mas isso é um horizonte viável, nós estamos caminhando nessa direção. Eu até, te escutando, eu pensei no seguinte: há toda uma discussão a respeito da indústria farmacêutica, tá? Há medicações que são caras, eu estou
pensando aqui, até num caso que é recente no Brasil, que é o tratamento para a hepatite C. Sim. A medicação tradicional, ela tinha efeitos colaterais bastante desagradáveis para os usuários. 2 ou 3 novas medicações foram descobertas e essas medicações eliminavam não só os efeitos colaterais, mas na primeira versão a possibilidade de cura estaria em torno dos 48%, 50% ou algo nesse sentido. Essa nova medicação já elevou para 90% a possibilidade de cura. E hoje no Brasil ela está disponibilizada pelo SUS. Quer dizer, um processo aí de 2, 3 ou 4 anos entre a descoberta e a possibilidade de acesso. Nesse sentido, é claro que a indústria farmacêutica, ela se comporta como uma indústria, como uma empresa. Há necessidade de dinheiro, porque isso não se resolve somente com a boa vontade. Tá? Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: o avanço da química computacional tem entre as suas possibilidades de resultados a redução de custos dessas é medicações? Havia, há uns 10 ou 15 anos, uma percepção que se provou errada de que fazer simulação no computador é mais barato do que fazer a síntese da substância e a caracterização dela. Então, as pessoas começaram a investir em computação com a ideia de que a gente ia poder fazer modelos que substituiriam a síntese e caracterização. O que nós aprendemos de 5 anos para cá, 10 anos para cá? Na verdade, computação é muito cara. O supercomputador Santos Dumont, que não é dos maiores do mundo, ele está entre os 1000 maiores, mais ou menos, do mundo, ele custou 60 milhões de reais há cerca de 5 anos atrás. E ele custa, só de eletricidade por ano, 8 milhões de reais. Então, assim, computação é caro. Esse artigo que eu mencionei da Nature Chemistry, eu uso o Santos Dumont, entre aspas, de graça, mas não é um de graça, é o governo quem paga, é o governo brasileiro que está pagando. Mas se eu fosse fazer a mesma simulação numa nuvem comercial, a qual você quiser, eu gastaria alguma coisa como $30 mil para fazer aquele modelo. O outro artigo que eu publiquei no começo do ano na Science teria custado $65 mil, só a simulação. Só a simulação. Então, a simulação, ela não é para fazer o que o pessoal chama de busca, screening, de buscar novas moléculas. Ela é para explicar o que funciona e por que funciona. E o que não funciona, por que não funciona. É aí que barateia. É caro? É caro. Mas se eu fizer isso com um foco, trabalhando junto com quem faz a parte experimental. Não pode trabalhar separado, tem que ser junto. A pessoa me alimenta com os seus resultados que dão certo e os que dão errado, e em cima deles eu tento achar essa explicação. Se eu achar, só o fato de eu bloquear uma direção, falar essa direção dá errado e não vai dar certo, eles já param de investir dinheiro naquela direção. Isso economiza não só o dinheiro, o tempo. Perfeito. Tempo é crucial aqui, porque um fármaco normal levaria 10 a 20 anos para ficar pronto, pela via empírica, a via que você vai tentativa e erro do começo ao fim. Então fazer não a busca computacional pela molécula, mas a explicação do mecanismo de funcionamento, por que funciona, por que não funciona, isso barateia e isso antecipa a produção do fármaco. Então a gente imagina, vai continuar sendo patenteado pela indústria farmacêutica? Vai, eles têm que recuperar o investimento. Continua sendo bilionário. Mas vai reduzir o valor da patente, vai reduzir o custo do medicamento. Perfeito. Professor, eu estou te escutando e pensando, a minha cabeça vai correndo com uma série de problemas que eu acho que exigem a nossa atenção enquanto gente que trabalha e pensa a partir da ciência. Nós temos um caso grave no oceano, que é a questão do plástico, a pesca predatória, ou seja, uma série de questões. Sim. Por meio da química computacional, é perfeitamente possível você fazer determinadas previsões que possibilitem, por exemplo, no caso dos plásticos já é uma outra discussão, mas eu estou pensando na pesca especificamente. Tá? É possível você prever regiões, período em que pode a pesca ser legal ou ilegal? Não a química computacional em si, mas sim a ciência computacional no sentido mais amplo. Que a química ela começa olhando para uma escala pequena. A gente fala dos nanômetros, que é o bilionésimo do metro. Perfeito. O oceano é muito grande. O oceano, na verdade, são milhares de quilômetros de extensão em cada direção. Então, o que eu olho do ponto de vista da química, eu posso contribuir para a química dos oceanos, eu posso contribuir para discutir a poluição, se aquilo vai afetar as espécies naquela região ou não. O efeito da temperatura eu também posso discutir. Então, existem contribuições que nós podemos fazer. Mas você vai encontrar outras pessoas, por exemplo, as pessoas que estão ligadas ao painel do clima, essas pessoas trabalham pesadamente com simulação computacional. Certo. Então, por exemplo, existem modelos
modelos que parece coisa boba. O derretimento da calota polar. Aquela água que está sendo jogada no oceano com o derretimento de uma calota polar é a chamada água doce, ela não tem sal. Aí eu vou e eu diluo a água do oceano. Quando eu diluo, eu mudo a densidade. Quando eu mudo a densidade, eu mudo as correntes marítimas, as correntes oceânicas. Então, há modelos computacionais que dizem que se continuar derretendo, mesmo que o nível do oceano não suba, não seja aquela catástrofe de inundar cidades costeiras, mas pode haver uma mudança antes dessa, que é uma mudança de regime de correntes oceânicas. Então, por exemplo, Cabo Frio, que chama Cabo Frio porque tem uma corrente oceânica de água fria que passa por lá, pode, de repente, deixar de ser o Cabo Frio e as espécies marítimas que estão lá adaptadas àquela água fria, elas não vão estar mais adaptadas. Elas ou vão ter que mudar ou vão ser extintas. Então pode ter, por exemplo, numa região pequena como essa, uma mudança de temperatura da água do mar. Isso dá para ver por simulação? Isso dá. Perfeito. Então é possível, sim. O nosso maior problema hoje é as pessoas acreditarem que a simulação está correta. Que a pessoa fala, não, mas aqui sempre foi água fria, imagina que isso vai mudar. Realmente tem que mudar a cultura de quem... A cultura científica tem que aumentar um pouco. Claro. Eu vou te perguntar mais uma coisa, porque eu sei que o departamento de vocês de Química tem acesso ao segundo computador mais rápido do mundo, que é um computador da China, não é? Como é essa relação com os outros países, com a China, as pesquisas? E eu estou te fazendo essa pergunta, que é para perguntar o seguinte: qual a posição do Brasil hoje no tipo de pesquisa que vocês desenvolvem? Tu tens publicações na Nature, em outras, enfim, o pessoal do departamento tem várias publicações. Qual é a posição dos brasileiros hoje no estudo da química computacional no geral? A nossa comunidade de química computacional, ela é considerada de muito boa qualidade. Ela não é grande, assim, são algumas centenas de pessoas no Brasil inteiro. Mas em termos de qualidade, sempre que nós mandamos alunos para o exterior para fazer bolsa sanduíche no doutorado, para fazer pós-doutorado, quando nós trazemos pesquisadores do exterior para cá ou vamos para lá, o retorno que nós temos é sempre muito positivo. Nós somos muito bem formados, nós temos qualidade. Mas ainda falta um pouco de internacionalização. Isso que eu fiz foi eu pessoalmente fiz uma série de investimentos para me internacionalizar. Claro. Foi uma coisa de foro íntimo, que eu tomei uma série de decisões e fiz investimentos nessa direção. Claro. Qualidade eu já tinha. O que faltava? Faltava dar esse passo de conhecer pessoas no exterior. Então, por exemplo, você falou da China, mas como que eu nunca fui para a China e nunca trouxe eles para cá? Como que eu tenho uma colaboração já bem estabelecida andando com esse pessoal da China? Foi através do colaborador dos Estados Unidos. Na verdade, é um russo radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan. Esteve aqui em 2012, conversei com ele durante 15 minutos para dizer que discordava dele. Por quê? Porque justamente eu fui arrogante, mas um arrogante com base. Eu falei, baseado nos meus modelos, eu discordo de uma frase do seu seminário. Ele ficou impressionado, eu mostrei no meu computador por que eu discordava, e a colaboração começou assim, estamos bem até hoje, e ele me introduziu para esse grupo da China. Perfeito. Então, assim, o que eu acho que falta, não só para a química computacional do Brasil, mas a ciência brasileira, é conseguir estabelecer esse tipo de colaboração internacional com grupos de alta qualidade no exterior, e sempre buscando temas novos. Porque uma coisa que eu aprendi com eles é que a cada 2 anos eles mudam de assunto, até por pressão de financiamento lá. Okay. Aqui no Brasil, a gente é pressionado a fazer a mesma coisa, porque se eu proponho uma coisa muito nova, me dizem, não, mas você não tem experiência. Lá, se eu propuser a mesma coisa dali a 3 anos, vão olhar para mim e perguntar: por que eu daria dinheiro para você continuar fazendo o que eu dei dinheiro 3 anos atrás? A mesma coisa. É uma outra Então, essa mudança cultural, eu falo para as pessoas que eu tive que me aculturar. Então, a minha cultura científica hoje, ela ficou mais americana, a forma como eu gerencio pesquisa hoje é mais americana que brasileira. Perfeito, perfeito. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa que, em certa medida, parece que escapa do nosso assunto da química computacional, mas eu penso que não escapa porque ele está na questão da ciência. O Brasil não tem uma tradição de diálogo, por exemplo, entre empresa e universidade. Tá? Correto. Ou não tem uma tradição tão grande como os Estados Unidos, Europa, enfim, a China, que eu não conheço a realidade deles. Não é? Nesse sentido, André, o que eu te pergunto é:
São dois opostos, são intenções diferentes. A universidade deveria manter-se à parte com financiamento de governo ou de projetos, ou é possível estabelecer uma parceria entre iniciativa privada e universidade, não somente na área da química. Eu já vou perguntar mais longe, porque tu está te preocupando com esse tema, então tu já viste mais coisas. Estou pensando, por exemplo, na minha área, nas humanas e nas sociais, tá? É possível estabelecer algum relacionamento que seja produtivo, tanto para a empresa, porque afinal ela existe e precisa continuar a existir, mas também para a gente dentro da universidade, para produzir coisas que sejam do interesse social? Sim. A minha visão ela é um pouco peculiar, pela minha história de vida e de carreira. Eu primeiro me formei técnico e trabalhei em indústria na área petroquímica durante 5, 6 anos, antes de fazer a graduação. Então, eu tenho um certo vínculo, eu entendo como se pensa na indústria. Perfeito. Eu, em algum momento, percebi que não era meu lugar, que eu era muito detalhista, o controle de qualidade, às vezes, é uma coisa mais grosseira. Eles ficavam preocupados que eu demorava demais para liberar a carga, porque eu queria ter certeza que a análise estava certa. Claro. Então, em algum momento, eu me convenci que o mundo acadêmico era mais para mim, mas isso não é que eu criei uma barreira e um preconceito contra. Pelo contrário, eu gosto da ideia de trabalhar com indústria. Eu sempre que posso, eu tento estabelecer contato com indústrias e as pessoas me perguntam se isso não vai afetar a minha independência intelectual. Essa é a grande pergunta. Sim, tá? Porque a universidade, o que você espera é que o acadêmico seja uma pessoa intelectualmente independente. Perfeito. E o financiamento da indústria não chega a ser um problema. As empresas com as quais eu já tive a oportunidade de conversar, elas têm um problema prático? Tem. Elas têm uma questão de prazos? Tem. Mas elas me dão liberdade, dentro de uma certa margem, para fazer a minha pesquisa básica e fundamental. E aquilo que é básico e fundamental, para ela não interessa em termos de planta industrial, de patente, de nada disso. Eu posso publicar à vontade nos artigos e levar para os congressos. Então, não costuma haver conflito. Tá? Isso tudo é conversável. Mas é perfil. A maioria dos colegas que nunca saiu do mundo acadêmico, veio fazer graduação, fez a pós-graduação, fez pós-doc, foi contratado. Eles costumam ter um pouco mais de dificuldade para entender a lógica da indústria, do mercado e a filosofia de trabalho. Mas mesmo essas pessoas, elas conseguem, querendo, eu percebo nos colegas, eles conseguem fazer essa transição e conversar com o setor produtivo de uma maneira muito boa. Não vejo problemas, não. Não, eu pensando na tua explicação, tu faz a pesquisa de base, quer dizer, com isso tu já agregou ao conhecimento científico, isso vai ser publicado, alguém vai pesquisar a partir dali, ou seja, já o círculo virtuoso da ciência acontece a partir disso. Outras destinações, é claro, nós não vivemos num mundo paradisíaco, vivemos num modo de produção capitalista, e isso implica em determinadas questões que devem de ser pensadas. Tchê, é uma satisfação. Por mim, ficaria aqui o resto do tempo batendo esse papo, mas a gente tem um horário para começar e para terminar o programa. Eu gostaria de te agradecer mesmo, André. Para mim foi super significativo esse diálogo. Um prazer estar aqui. Tá, muito bom mesmo. Pessoas queridas, vocês que acompanham o programa, se por acaso você chegou e o programa já tinha começado, não fica grilado não, vai no computador e digita www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e ali está este programa e na verdade toda a programação da Rádio UFSCar está ali disponibilizada para os nossos ouvintes. Aproveito para sugerir mais uma vez, quem ainda não baixou o aplicativo da Rádio UFSCar, faça isso, porque com o aplicativo tu pode concorrer, não só acompanhar a nossa programação em tempo real, quanto concorrer a ingressos para o cinema, para shows de rock, dança, peça de teatro, enfim, uma série de coisas que a gente disponibiliza para facilitar a vida daqueles que nos acompanham. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição do programa Em Resumo. 95,3 FM.